Comidinhas. Olha, gente, hoje eu estou inaugurando a minha fase Maria Bethânia de novo. Porque agora é primavera e tá mais calor. E quando tá mais calor, eu não preciso secar o meu cabelo com secador. Daí ele fica assim, ó, Bethânia. Os cachinhos estão de eu tô sem volta. secador também, é maravilhoso. Ai, você sai da academia antes de ir pro trabalho, você já toma banho, sai fresquinha, sabe? Daí não precisa, não tá nevando, não tá aquele frio horroroso que você tem que ficar passando. Ai, não tem coisa pior, você tá da academia, daí você transpira, tá cansada, daí você toma o banho antes do trabalho, daí você tem que falar 10 minutos secando o cabelo pra você não pegar uma pneumonia. Não, é Chato. péssimo. E eu tava. Normalmente, né, a minha sina era que assim, eu tenho muito frio na cabeça, só que se eu seco o cabelo, ele não ondula, né? Aí eu comprei um difusor. Sim. Tá me ajudando, porque aí às vezes quando me dá muito frio, quando eu preciso sair, só que demora pra caramba, né? Aí fica lá. Então. É melhor só deixar. Agora que tá mais quente, dá pra fazer isso. Aqui no inverno não é uma opção. No inverno, a cabeça começa a doer de frio quando você fica com o cabelo Ai, molhado. não, você toma banho, você fica morrendo de frio depois, você fica toda. Ó, meninas, aproveitando, vocês teriam dicas pra minha amiga que tá começando um canal de True Crime agora, Mabi Leite? Eu escrevi 2 roteiros pra lá. Quero ser. Oh, obrigada. Dicas. Dicas, não desiste. Porque o início vai ser difícil, o meio vai ser difícil, o final vai ser difícil também. Mas assim, não, eu tô falando sério, porque assim, faz 5 anos que a gente tá fazendo isso sério. E faz 5 anos que a gente não tá ganhando rios de dinheiro, a gente não é super famosa, a gente não é super conhecida. É um podcast extremamente nichado, a gente não tem nem 10 mil ainda no YouTube. É um processo muito lento. Pode ser que ela viralize do dia pra noite. Pode ser que não. Então, é uma coisa que se você quer, você vai ter que só ir fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e não desistir. Quando a gente começou o podcast, eu lembro que tinha tanto podcast de true crime, mas tinha tanto Toda semana começando. aparecia um. Teve uma época que toda semana vinha um. Toda E, semana tinha um novo. e normalmente no começo o Spotify te impulsiona bastante. Então acontece, todo mundo no começo anima, só que aí depois passa umas 5, 6 semanas, você sai do ranking porque você não é mais um podcast novo. Você já tem uns 4, 5 episódios. Aí você acha que você fez alguma coisa errada, mas não é necessariamente que você fez alguma coisa errada. É que você tem que ainda achar seu público, achar sua linguagem, se Sim. acostumar melhor com o seu estilo de narrativa, você tem que encontrar seu estilo de narrativa também. Isso tudo demora. É muito melhor, eu acho, até você ter tempo sem ter tanta visibilidade para poder trabalhar isso, do que você já tá, tipo, tá todo mundo olhando para você e você não Hypado, sabe o que você tá fazendo. porque assim, mas o que eu quero dizer é que quando a gente começou, tinha, como a Rena falou, tinha semana que tinha época que toda semana aparecia um podcast novo. E assim, gente, eles desapareceram. A Depois galera de desanima. 20, 30 episódios, a galera, ai meu Deus, fiz por 20 episódios e não sou ainda o modus operandi, não sou o Last Podcast, não sou My Favorite Murder, não conquistei o mundo, não tô rica, então vou desistir, porque é muito trabalho, né? É muito trabalho, É né? muito A trabalho. gente acha que não, mas é muito trabalho. E daí a pessoa fala, ai, não fiquei famosa, não fiquei hypada, não tenho 1 milhão de seguidores, então já vou desistir. A pessoa desiste antes de realmente dar chance para ela mesma crescer e se especializar no que ela está fazendo e tentar conquistar um público. Então, o melhor conselho que eu posso te dar é: não desiste. Uma hora vai chegar. Entendeu? E se não chegar, pelo menos você tem um corpo de trabalho, né? Um histórico de trabalho em que você pode ver a sua própria evolução, você aprendeu muita coisa, e quando você quiser parar, não é porque você falhou, é porque você completou aquele ciclo, você deu o seu melhor, você fez o que você queria e tipo, só E se through it, divertiu no sabe? rolê. Se divertiu e fez realmente alguma coisa que você tá orgulhosa de ter feito. Mas
Sei lá, gente, é isso, esse é o único conselho. Começa, se aperfeiçoa, não para. Uma hora vai dar certo. Só É que não vai isso. dar certo se você desistir depois do episódio 20. É. Daí não dá certo. E Fernanda, Dri, muito obrigada pelos superchats. Drideso e Muito Fernanda, deixa eu falar, obrigada. Fernanda Silvério, 4772. Muito obrigada pelos superchats, gente. Muito obrigada. Muito E aí, obrigada ó, mesmo, Reni, gente. sim, a gente ganhou o Melhores Podcasts, é verdade. Pois Teve é, isso, ganhamos um gente. prêmio. Isso Teve aconteceu. prêmio. Eu fiquei com DPP, depressão pós-podcast, depois que tinha terminado um outro pod que eu gostava muito. Aí uma amiga me indicou o Patra. E agora eu não vivo mais Oh, sem. Fernanda, obrigada. bem-vinda. Primo, tinha uma terceira guria no podcast. Tinha, Maria, ela saiu. A gente já falou algumas vezes aqui em live, também em outros vídeos do canal de perguntas e respostas, mas basicamente a parceria teve que acabar porque a gente não estava. Ela não queria trabalhar, gente, não tem outra coisa. No final, a Mas gente entra já um pouco deu no que todas. você falou de não desistir, né? Entra um pouco nisso que você falou de Então não desistir. é muito trabalho. Quando você chega ali, sabe, todo mundo quer pegar o microfone e falar o que acha, o que pensa e ter uma audiência. Mas é muito trabalho, né? É. Pesquisar, fazer roteiro e tudo mais. Assim, essa semana eu tava reformando casa, eu tava fazendo um monte de coisa e eu tava sem criatividade nenhuma para fazer roteiro. Não conseguia tirar energia da minha alma para ter uma ideia do que eu queria fazer. Então, é difícil. E daí ela não estava disposta a participar muito, então E a Renata, gente inclusive é por isso que alguns episódios foram excluídos. Nisso que é, ela saiu, a gente conversou e ela pediu que os roteiros que ela escreveu fossem retirados e a gente aceitou sem problema nenhum. Tanto que imediatamente, a sim. partir do momento que ela pediu, foi retirado. Já temos um membro novo, o César. Meu Deus, gente, eu tô ficando. César Seconcelo? Não, eu falei errado. Eu tava indo tão César bem. Seconello. Seconello? Checonello? Seitonello. Seixonello. Seychelles. Seychelles. Ai, o Rênio, o primeiro que ele viu foi A Luz Deu Fuego. Ah, E zerou em 2 meses. Nossa, o Rênio é nossa, é dedicado. verdade. Olha, ele é 2 meses. 2 meses, dedicou-se. Meu Deus, gente. Eu tenho fomo dos episódios apagados quando descobri que tinha A gente, mais 3 dias de cama chorando. meu, Ai, então, gente. a gente vai regravar, tá? Não é. A gente precisa regravar alguns. Tem alguns que a gente que precisa constar no nosso. Porque perguntaram. Acho que foi o Brian. Brian, foi você que perguntou esses dias. Eu acho que eu ia te responder, eu te respondi na minha cabeça, eu esqueci. O episódio do Heaven's Gate, que você falou que você jurava que você tinha visto, era dela, por isso que a gente teve que tirar. Mas tem Mas eu vários que ainda a quero gente vai refazer. regravar. A gente sempre fala que vai regravar e não regrava, mas eu quero fazer o da Andrea Yates, a Rê quer fazer do Heaven's Gate. Até porque a gente viu o Heaven's Gate naquele podcast lá na Comic-Con. A gente foi num painel na Comic-Con, foi minha parte favorita. Foi um painel com a Eleanor Neal, a youtuber, com a Cherry, esqueci o nome A Sherry Hole. A Sherry Hole. E tinha mais uma pessoa, né? Era co-host da Cheryl, né? No Queens and Coats, falando de seitas. E aí eles falaram de novo de Heaven's Gate, e aí deu até. Sabe aquela coceirinha pra fazer? Então, vai acontecer. Eu tenho seitas para esse ano também. Acho que finalmente eu vou fazer a Jonestown. Nossa, olha, agora que eu vi, gente, desculpa, o Reni é membro por 14 meses, tempo pra caramba. Muito obrigada. Caraca, muito obrigada mesmo, Reni. Muito obrigada 14 meses. Fez aniversário aqui com a gente.